E aí, meu povo, bora que bora aqui no nosso canal Raposa News para mais um vídeo, para mais um conteúdo. É dia de jogo, daqui a pouco tem Cruzeiro e Goiás no Mineirão, mas as notícias não param. Bora nesta terça-feira te atualizar sobre tudo envolvendo o nosso Maior de Minas diretamente aqui do nosso canal. Pessoal, já peço logo de cara para que vocês deixem o like, já se inscreva, hype esse vídeo. Quando se inscrever, ative as notificações, o sininho lá em cima, para você não perder nada aqui, as últimas e principais notícias nas vozes dos principais jornalistas e mídias que cobrem o Maior de Minas, sempre em primeira mão para você. Fechado? Bora ver o Samuca? Tem muita coisa legal que ele trouxe, bora acompanhar e tem um complemento importante. Vem comigo! Nesta terça-feira, 9h30 da noite, Mineirão, o duelo com o Goiás vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, empate na ida, uma vitória simples e o Cruzeiro se garante nas oitavas de final da competição. Tem premiação milionária em jogo e o time do técnico Arthur Jorge querendo, claro, garantir esta vaga, porque aí em termos de Copa do Brasil, somente após a Copa do Mundo. O Goiás que vem oscilando bastante desde aquele jogo diante da equipe do Cruzeiro, até vem animado porque derrotou o Vila Nova no Clássico Goiano pela Série B do Brasileirão. A venda de ingressos é que precisa melhorar. O Cruzeiro soltou aquela parcial de mais de 20 mil torcedores garantidos, mas ainda tem muito ingresso, ingresso.cruzeiro.com.br, tá um preço até legal. Depois o Cruzeiro sai para enfrentar o Palmeiras, sai para enfrentar a equipe do Boca Juniors e o Cruzeiro não pode subestimar o jogo desta noite. Tem que estar nas oitavas de final da Copa do Brasil de qualquer jeito. Então, por isso, o técnico Arthur Jorge relaciona um time muito forte. Claro que a definição da equipe somente ali naquela pré-eleição, depois oficialmente uma hora antes da bola rolar, mas todo mundo que vem jogando está à disposição. A exceção aí, obviamente, o Matheus Henrique, o Mateuzinho, que teve a contusão pulmonar, então vai precisar de uns dias de afastamento, e o William, por causa ainda do problema familiar. O filho do William vem passando aí por um problema médico importante, o atleta acompanha o filhinho neste momento. Então, somente esses dois atletas ficando fora aí por causa, um de ordem médica e outro de problema familiar. Bruno Rodrigues está de volta. O jogador trabalhou normalmente nesta segunda-feira com o restante do elenco e volta a ficar à disposição do técnico Arthur Jorge. Fica a dúvida aí se o Chico da Costa será relacionado, dependendo, porque ou o Caio ou o Neisser, um dos dois deve começar. Quando entrar, tem ainda a possibilidade do Bruno Rodrigues ser mais uma opção ali em caso de centroavante. Então vamos aguardar se o Chico da Costa será ou não opção. Vem perdendo espaço aí com o técnico Arthur Jorge. O Cruzeiro que tem a volta de Arroio e a volta de Kaique, jogadores que estavam suspensos, aí era Campeonato Brasileiro. São atletas aí que retomam, muito provavelmente, a condição de titular. Luiz Sinisterra atuou por mais de 70 minutos contra o Bahia, está relacionado. Titular, pouco provável. Se vai entrar no jogo, temos que aguardar. O Cruzeiro vem tendo um carinho ainda maior com o Sinisterra para que ele não volte a sentir lesão quando tiver muito jogo assim em sequência. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima! Vamos que vamos, Samuel Venâncio. E é o seguinte, pessoal, o Samuca tocou num ponto aí que eu acho que é muito importante, até comentem, tá? Para esse meio do ano a gente tá falando aqui, né, de contratações, já falamos de alguns nomes, mas eu acredito que seja muito importante a gente salientar uma coisa: saídas também precisam acontecer. E para mim são 6 nomes, tá, que precisam sair. Aí vocês opinem. Matheus Cunha, o lateral direito, o William, e aqui toda a força do mundo para ele e a sua família nesse momento delicado, né, que ele tá passando com seu filho na UTI. Mas Matheus Cunha, o William, o Wallace, Wanderson, Marquinhos e Chico da Costa. Esses 6. Por enquanto eu não mexeria no João Marcelo, eu não mexeria no Mateuzinho. Nomes aí que vocês podem comentar, citar, enfim. Eu não manteria, não mexeria nesses específicos. Esses 6 que eu mencionei é o que eu mexeria, mas você fica à vontade para poder opinar. Beleza? E se sai, precisa chegar, né? Isso também é fato, né?
Mas vamos lá, pessoal, deixa eu trazer pra vocês aqui o complemento do nosso vídeo, do nosso conteúdo. A primeira coisa que eu preciso falar com vocês aqui é a respeito do Kaique Kenji, tá? Que tá na mira aí dos japoneses. Bora entender um pouquinho essa história, informação de hoje aí do pessoal da ESPN, jornalista Bruno Andrade, apurando que a seleção japonesa observa com muita atenção o atacante do Cruzeiro, o Kaique Kenji Takamura, né? Isso para uma possível convocação da joia cruzeirense. O atleta possui, né, dupla nacionalidade, ele que é pai, né, de um brasileiro, o ex-lateral Kleber, vocês devem se lembrar de tempos de Santos, de Internacional, chegou até a pisar na seleção brasileira, e mãe japonesa, o que possibilita essa convocação. Acredito que por hora é muito improvável imaginar o Kaique Kenji na seleção brasileira, mas por que não na seleção japonesa? E detalhe, o Kaique Kenji já chegou, né, a ser convocado para as seleções brasileiras de base, mas fica aqui essa curiosidade. E uma outra informação, rapaziada, e é com ela que eu vou encerrar esse vídeo, eu preciso falar de algo importantíssimo, que eu tô vendo poucas pessoas abordarem. Eu não espero que o Eixo aborde sobre esse assunto, mas eu gostaria de ver, principalmente a mídia de Minas, falar um pouquinho mais sobre isso aqui, porque, olha, vou te falar, tá? Eu ainda não engoli que até hoje no futebol brasileiro, onde tem transfer ban mês sim e mês também, apenas um clube foi punido com perca de pontos entre Série A e Série B. Eu não me lembro de outro caso, principalmente envolvendo times grandes, tradicionais do futebol brasileiro. Só me lembro do Cruzeiro de 2020, que perdeu 6 pontos por conta de uma dívida com o volante Denilson. Na ocasião, o Cruzeiro foi sentenciado, depois precisava pagar no prazo, não pagou, aí veio a punição de 6 pontos na Série B. E aquilo foi primordial para que o Cruzeiro não subisse logo de cara. Aí, meu povo, você tem um clube como o Botafogo, um clube que já é SAF, que tem acumulado só em 2026 5 transfer bans, que tem em vigência nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, no dia 12 de maio, 3 transfer bans, e tá ativo. Está ativo. Já tinha 2, agora tem mais um. E esse clube acabou de sofrer um novo transfer ban de um que ele já tinha resolvido uma parte do problema, mas não cumpriu com a outra parte do acordo e tomou o mesmo transfer ban, pelo mesmo motivo, pelo mesmo jogador. No caso, o Thiago Almada. Botafogo volta a sofrer transfer ban da FIFA por dívida por Thiago Almada, desta vez com prazo indeterminado. Depois de pagar 10 milhões de dólares, cerca de 58 milhões à vista, ao Atlanta United pela primeira parcela, o alvinegro não pagou a segunda parcela do acordo. John Textor havia feito um acordo verbal para evitar que o Atlanta acionasse a FIFA de forma imediata pelo atraso desta segunda parcela. No contrato, há uma multa pelo atraso do pagamento. O valor é pouco superior ao dobro do valor total e deve ser pago à vista. É mais de 100 milhões. O Botafogo agora tem 3 transfer bans em vigor e está impedido de registrar novos jogadores por tempo determinado. Antes desse transfer ban aqui do Almada, a multa, né, era 3 janelas. O Botafogo só ia voltar a poder contratar na janela do final do ano que vem. Agora não tem mais prazo. Aí eu te pergunto, vai ficar de transfer ban em transfer ban impedindo de contratar até quando? Quando é que vai vir punição de perca de pontos? Porque o que o Botafogo tá fazendo é muito mais grave que o Cruzeiro faz antes. Porque assim, ó, eu tô pegando aqui só os casos, tá, que estão gerando transfer ban. Naquela ocasião, primeiro que o valor era muito menor. Pode até atualizar aí para correção de juros. Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Atualiza aí 5, 6 anos depois o valor. É muito menor. E outra, a gente tá falando de um caso específico que o Cruzeiro não honrou com o pagamento, mesmo depois da primeira punição da FIFA. E o Botafogo? Indo pra 5 transfer ban em um ano, 3 em vigência e um segundo pelo mesmo jogador, igualzinho o Cruzeiro. E aí eu te pergunto, ninguém vai falar merda nenhuma não?
Vai ficar por isso mesmo? Hã? Não vai perder ponto, não? É só vale perder ponto quando é o Cruzeiro. Ah, rapaziada, se isso aqui não é 2 pesos e 2 medidas, eu sou um lunático. Quero saber a sua opinião, se você concorda ou discorda de mim. Beleza? E vamos finalizar esse vídeo comentando o placar de Cruzeiro e Goiás. Tá confiante? Opina, deixa a sua visão, deixa o like, hype esse vídeo. Até a próxima, pessoal. Tamo junto!